Fala meu cabeção, tio Chad na área, você está no canal Química Fácil. Essa é a playlist especial de resoluções de estequiometria extraídas do Enem. Quero perguntar se você já assistiu às nossas aulas 1 e 2 desta série de vídeos especiais. Ainda não? Depois dá uma conferida aqui no nosso canal, porque nessas duas primeiras aulas o tio Richard faz com vocês a introdução da estequiometria, passo a passo, como montar a sua resolução, como montar a sua regra de 3. Vale a pena conferir. Nessa aula de hoje, que já é a aula 3 da nossa playlist, eu vou responder duas questões do Enem com vocês que envolvem reações consecutivas, pureza de reagente e rendimento abaixo de 100%. Vale a pena conferir. Se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, ativa as notificações e ao final do vídeo, se você gostar da nossa aula, não esquece de deixar o seu like. Sem mais delongas, vamos para a aula. Grandes fontes de emissão do gás dióxido de enxofre, que é o SO2, anidrido sulfuroso, são as indústrias de extração de cobre e níquel em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados. Para evitar a liberação desses óxidos na atmosfera, então não quero emitir esse SO2 na atmosfera, por quê? Porque, como consequência disso, há a formação de chuva ácida. Então, o gás deve ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Então, o dióxido de enxofre, SO2, vai ser passado em carbonato de cálcio. Por quê? Porque o SO2 é um óxido de natureza ácida e o carbonato de cálcio é um sal de natureza básica, alcalina. Então ocorre uma reação de neutralização. Percebe? Então o sulfito ou carbonato de cálcio vai reagir com SO2, produzindo sulfito de cálcio e liberando CO2. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com o auxílio do ar atmosférico para a obtenção de sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Então, o sulfito de cálcio formado na equação 1 vai reagir com oxigênio e se transformar em sulfato de cálcio. Essa etapa 2, é de grande interesse, porque o produto da reação, popularmente conhecido como gesso, então quem é o gesso? O sulfato de cálcio. O Enem está te dizendo que esse é o gesso. Ele é utilizado para fins agrícolas. Dadas as massas molares, sempre são dadas, considerando um rendimento de 90%, isto é, aquilo que se esperava obter, na verdade só foram obtidos 90%. Percebem? Qual a massa de gesso obtida? Então eu quero a massa do sulfato de cálcio, lá da equação 2, em gramas, por mol de gás retido. Turma, que gás nós queremos reter aqui? O SO2. Então, quando esta reação, este processo reacional, ele consumir 1 mol de SO2, qual a massa de sulfato de cálcio produzida? Portanto, qual a massa de gesso? Concordam? É a típica questão de reações consecutivas, onde o produto da primeira reação é reagente da segunda reação. Qual é o segredo? Precisamos encontrar a reação global. Para isso, turma, precisamos igualar nas duas equações a substância que é, escute, produto na primeira e reagente na segunda. Concorda que é o CaSO3, que é o sulfito de cálcio? Na primeira equação eu tenho apenas 1 mol, na segunda equação eu tenho 2 mols. Para igualar, eu vou multiplicar toda a primeira equação por 2. Todas as substâncias, hein, turma?
como o coeficiente aqui de todas elas eram iguais a 1, todo mundo vai passar a ter coeficiente 2. Multipliquei a primeira equação, toda ela, por 2 para igualar o sulfito de cálcio. Pegou? Agora nós vamos somar as duas equações para encontrarmos a equação global. Mais uma vez, a substância que é produto na primeira é reagente na segunda. Ao somar as duas equações, claro, essa substância vai desaparecer. Perfeito? Vamos descer a equação global. Então, 2CaCO3, carbonato de cálcio, reagindo com 2SO2 mais O2, produzindo 2 mols de sulfato de cálcio e 2 mols de CO2. Então, é a típica reação dita não elementar, porque ela ocorre em duas etapas. A primeira produz sulfito de cálcio e a segunda consome o sulfito de cálcio. Então, a partir da equação global, vamos partir agora para a estequiometria. Então, a questão diz qual a massa de gesso, ou seja, qual a massa de sulfato de cálcio por mol de gás retido. Então, o que é que ele te deu do gás retido? O número de mol. 1 mol do gás retido. Não é verdade? Vamos na nossa tabelinha. Quando nós falamos de número de mol, é só pegar o coeficiente estequiométrico. 2 mol de SO2. Perceberam? Quando a questão fala de massa, eu devo pegar o coeficiente, que é 2, e multiplicar pela massa molar. Vamos fazer a massa molar do sulfato de cálcio. O cálcio é 40, eu só tenho um cálcio. O enxofre é 32, nós só temos um enxofre. E o oxigênio é 16, são 4 oxigênios. Nós vamos somar tudo, nós vamos ter 136 gramas por mol, é a massa molar do sulfato de cálcio. Boa! A pergunta da questão é, e para reter 1 mol do gás, todo mundo chiando, X. Você vai cancelar este 2 e o nosso X, muito tranquilamente, 136 gramas de sulfato de cálcio. Tio Richard, tem 136 nas alternativas. Tem, filhos, porque o Enem, assim como todos os vestibulares, tem essa tendência de achar que nós somos assim desligados, mas nós não somos, nós somos espertinhos. A questão disse que só vai render 90%. Como foi que você aprendeu em matemática? Para tirar 90% de 136, é só multiplicarmos por 0,9. Isso vai dar aproximadamente 122,4 gramas de sulfato de cálcio, é mais próximo de 122 e 100 começa com a letra C de cabeção. Para proteger estruturas de aço da corrosão, a indústria utiliza uma técnica chamada galvanização. Um metal bastante utilizado nesse processo é o zinco, que pode ser obtido a partir de um minério denominado esfarelita, ZNS, de pureza 75%. O que significa essa pureza? De toda a massa da amostra, 75% corresponde a sulfeto de zinco, o ZNS. Considere que a conversão do minério de zinco metálico tem rendimento de 80%. Turminha, é a cara do Enem. 80% de rendimento, 75% de pureza dos reagentes. 2 casos particulares dentro da mesma estequiometria. Nesta sequência de equações químicas, terceiro caso particular dentro da mesma questão. Pureza de reagente, rendimento de produto e reações consecutivas. Para fazermos a questão, mais uma vez vamos precisar encontrar a reação global. Acompanha. A primeira equação, onde nós reagimos o sulfeto de zinco com oxigênio. A segunda equação, onde o óxido de zinco produzido na primeira é consumido na segunda. O que a gente viu na questão anterior?
Esta substância, que é produto na primeira e reagente na segunda, nós vamos cancelar. Para isso, as quantidades precisam estar iguais, não é verdade? Veja, 2 mols na primeira, na segunda nós só temos 1. Mais uma vez eu vou multiplicar a segunda equação agora toda por 2. Percebem? Todos os coeficientes multiplicados por 2 para que o óxido de zinco fique igual nas duas equações. Bem característico da prova do Enem. Somando as duas equações, nós vamos obter a equação global. Adeus o óxido de zinco e vamos descer a global. 2 mols do sulfeto de zinco reagem com 3 mols de oxigênio e 2 mols de monóxido de carbono para produzir 2 mols de zinco, 2 mols de dióxido de enxofre e 2 mols do dióxido de carbono. Esta é, portanto, a nossa equação global. Tudo bem até aí? Vê, que valor mais próximo de massa de zinco? Então, vou grifar o zinco na equação global, escrever abaixo dele a massa com uma interrogação para que eu saiba o que a questão está perguntando. A partir de 100 kg de esfarelita. Esfarelita é o minério de sulfeto de zinco, aquele cuja pureza é de 75%. Aqui o Enem deu uma aliviada no cálculo para a gente, não é verdade? Porque 100 kg seria tudo, 75% de 100 kg são 75 kg, não é verdade? Obrigado, Enem! Turma, como montar a regra de 3 de uma relação massa com massa? Nós vamos pegar o coeficiente do sulfeto de zinco e multiplicarmos pela sua massa molar, que bondosamente já foi dada, calculada. Olha lá, 97. Produz lá nos produtos 2 mols de zinco, coeficiente, e a massa molar do zinco está aqui, 65 gramas de zinco. Boa! Agora, na pergunta da questão, ao invés de 100 kg, nós vamos utilizar apenas 75%. 75% de 100 kg. De boas? Produzirão X kg de zinco. Nós vamos fazer os cálculos, nós vamos obter 50,25 kg de zinco aproximadamente. Não é a resposta, cabeção. Por quê? Porque só vai render 80%. Multiplicamos então por 0,8, 80%, e vamos ter aproximadamente 40,2 kg de zinco. É mais próximo de 40. Turma, 40. Começa com que letra? Letra C, mais uma vez, de cabeção. É isso aí, cabeção. Gostou do nosso vídeo? O nosso conteúdo está te ajudando? Não esquece de deixar o teu like também. Verifica se as notificações estão ativadas para você não perder nenhum dos vídeos desta nossa super série de resoluções de cálculo estequiométrico no Enem. Eu sou o tio Richard, esse é o canal Química Fácil e eu já estou te esperando no próximo vídeo. Valeu, cabeção!